que estejam bem. Fiquei uma semaninha sumida, tive alguns problemas durante a semana que passou, não pude postar aula, mas estou aqui gravando essa aula para esse domingo pela misericórdia de Deus. Tem sido dias difíceis, tenho passado por momentos difíceis, de desânimo, né? Que acho que todo mundo passa por isso, mas temos que confiar no Senhor e continuar fazendo a obra dele, por mais que seja difícil, por mais que venha o cansaço, que venha o desânimo, mas que a gente não possa desanimar jamais, que a gente possa continuar firme, porque felizes são aqueles, que persistem em buscar a Deus, em estar fazendo a vontade de Deus. Amém? E hoje vamos continuar falando sobre a igreja. Estamos falando sobre igreja, casa de Deus. E hoje a gente vai ver a igreja, um lugar de oração. Olha que importante, um lugar de oração. A igreja não é só um lugar que a gente vai para louvar ao Senhor, mas um lugar de oração. Na aula que a gente viu, a primeira aula, falava de um lugar de comunhão, onde a gente tinha comunhão com os nossos irmãos. E hoje a gente vai ver que a igreja, ela também é um lugar de oração, onde a gente vai para falar com Deus, amém? E o nosso versículo de hoje, vamos me acompanhar, não sei se vocês vão conseguir ver aí direitinho, mas o nosso versículo se encontra em Isaías 56. Pega a sua Bíblia aí, pede o papai, pede a mamãe. Se não estiver conseguindo ver aqui pelo vídeo, pede a Bíblia ao papai, à mamãe. Se você já sabe, abre lá em Isaías 56, versículo 7, para a gente ler todos juntos, bem forte, que diz assim: pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Vamos repetir junto comigo? Pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Isaías 56, versículo 7, na parte B. Pois é, a casa de Deus será chamada casa de oração. E quem disse isso? Jesus Cristo. Vamos ver uma história que se encontra lá no livro de Mateus. No livro de Mateus 21, a partir do versículo 13, a gente vê lá a história onde fala, né, que Jesus, ele estava indo. Deixa eu ver aqui para ficar bem lindinho o nosso visual. Jesus, ele estava indo ao templo lá em Jerusalém, né? Estava se cumprindo a profecia e diz que Jesus, ele foi com um jumentinho numa entrada triunfal, e chegando lá em Jerusalém, ele vai até o templo, e quando ele chega lá no templo, olha só o que ele vê. Onde era o templo? Era a igreja, o lugar onde as pessoas se reuniam para adorar, para orar, para ter comunhão com Deus. Quando Jesus chegou lá, olha só o que ele encontrou. As pessoas estavam vendendo dentro do templo. Imagine você chegar dentro da sua igreja, chegar lá, tá cheio de barraquinha, todo mundo vendendo coisas. Tá certo isso? E Jesus, quando viu aquilo, Jesus se indignou. E a Bíblia diz que Jesus foi lá, e botou todos para fora. Tá vendo aqui? Jesus derrubou tudo que estava sendo feito, tudo que eles estavam ali. Jesus expulsou aquele povo irreverente da casa de Deus, citando o que estava escrito no livro de Isaías. Jesus foi lá, expulsou todos eles e disse que a minha casa será chamada casa de oração. Não era lugar para se vender, para barganhar, nada disso. A casa de Deus é um lugar de oração. Precisamos ter respeito ao templo, à casa de Deus. E logo depois que as pessoas souberam, né, que Jesus estava ali em Jerusalém, que Jesus estava ali no templo, foram chegando várias pessoas doentes, cegos, aleijados,
tinha crianças, e ali o Senhor, as pessoas foram curadas por Deus, Jesus curou aquelas pessoas, e as crianças puderam testemunhar o milagre que o Senhor fez na vida daquelas pessoas, e puderam aprender que dentro da casa de Deus a gente precisa ter reverência, a gente precisa ter respeito à casa de Deus, porque a casa de Deus, ele é um lugar de oração. Então, quando a gente for para a casa do Senhor, a gente lembre que estamos em um lugar, de reverência, e ali é um lugar que nós podemos falar com Deus. A gente pode falar com Deus em todo momento, na nossa casa, na escola, onde a gente estiver, não somente no templo, mas a gente pode orar ao Senhor. É muito importante a gente ter essa relação com Deus, é muito importante a gente orar. A gente não pode ser amigo de uma pessoa que a gente não fala, não é verdade? A gente só fala com Deus quando a gente ora. E se Ele é nosso amigo, então nós temos que estar sempre falando com Ele, temos que estar sempre orando ao Senhor. Então, seja dentro da igreja, seja dentro da sua casa, no seu quarto, onde quando você estiver andando em pensamento, você pode orar ao Senhor. Mas dentro da casa de Deus a gente tem mais liberdade. Ali ninguém vai nos achar estranho se a gente se ajoelhar, se a gente começar a louvar alto, começar a orar alto, glorificar alto. As pessoas não vão estranhar, né? Mas se a gente fazer isso na rua, as pessoas estranham. Então, na casa de Deus, a gente tem essa liberdade, na igreja, de fazer uma oração alta. Quando você vê uma irmã orando alto, com as mãos para cima, ela tem liberdade ali dentro. Na sua casa também você tem liberdade. A Bíblia diz que a gente pode entrar no nosso quarto, fechar a porta, para a gente poder falar com Deus em secreto. Quando você quiser ter um segredo com Deus, algo íntimo seu e de Deus, entre dentro do seu quarto, feche a sua porta e ore ao Senhor. Importante é que a gente sempre esteja em comunhão com Deus, em oração com Deus. E a gente precisa aprender que a gente orando, falando com o Senhor, a gente sempre vai obter respostas de Deus. Mas não imediatamente quando a gente pede, quando a gente ora. Às vezes a resposta de Deus é um sim logo. Outras vezes é um não. E outras vezes é espere. E como eu posso identificar isso? Quando a gente ora e acontece logo, a gente vê que foi um sim de Deus. Quando a gente ora e vê que não está acontecendo, talvez Deus está dizendo assim, espere que eu tenho algo melhor para você. E quando não acontece é porque foi um não de Deus. Mas a gente tem que sempre ter a consciência de que tudo que Deus faz é bom. Se Ele fizer, é porque é bom. Se Ele não fizer, é porque Ele tem algo melhor para mim e para você. Amém, crianças? Então, toda vez que você chegar dentro da igreja, lembre-se que ali é um lugar, uma casa de oração, como o próprio Senhor Jesus disse. Ali não é lugar da gente vender nada, não é lugar da gente levar revista da Avon. Se você vê alguém vendendo coisa dentro da igreja, chame a pessoa e diga assim, olha, a Bíblia diz que aqui é casa de oração. A igreja não foi feita para a gente vender nada, fazer nada que esteja fora da comunhão, da adoração e glorificação do nome do Senhor. As crianças precisam ter reverência dentro da casa de Deus, não indo saindo toda hora do culto para beber água. Muitas crianças ficam toda hora quer beber água, gasta o copo, toda hora quer ir no banheiro. A gente precisa ter reverência, precisamos ter respeito. Toda vez que você sair da sua casa, que você estiver indo para a sua igreja, vá com a intenção de orar e adorar ao nosso Deus. E com certeza Ele está lá de cima ouvindo todas as nossas orações e tem o melhor para as nossas vidas. Amém? Então, vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele por essa aula. Foi uma aula rápida. Deus sabe o quanto que tem sido difícil, mas mesmo assim vamos continuar, não vamos parar, não vamos desistir. Amém? Peço que vocês continuem assistindo o vídeo. Quem puder me mandar uma mensagem no Zap, que tem meu WhatsApp, me envie, me fale como você achou, porque às vezes eu não tenho uma resposta de todo mundo e às vezes a gente pensa em desistir porque a gente acha que ninguém tá vendo, que não tá fazendo efeito. Mas tudo que está sendo feito é para honra e glória do Senhor. Mas se você puder comentar,
falar. Isso nos ajuda, nos motiva a estar aqui continuando, né? Me motiva a estar aqui continuando, fazendo o melhor para o Senhor, porque eu sei que vidas estão sendo alcançadas, amém? Então, vamos orar antes de nos se despedir? Feche os olhinhos junto comigo e vamos agradecer ao Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado, ó Deus, por mais uma aula, Senhor, que o Senhor nos permite, ó Pai. Te agradeço, Senhor, por o Senhor estar assim me fortalecendo, meu Deus, para estar aqui, meu Deus, todo domingo fazendo a Tua vontade. Perdoa as nossas falhas, nos ajuda a caminhar, Senhor. Cuida de cada criança, ó Deus, que está assistindo, ó Pai, essas aulas, Senhor. Que elas sejam edificadas, ó Pai, com a Tua palavra. Que elas aprendam, ó Deus, e coloquem em prática, Senhor. Que tudo que vier a ser feito seja para a honra e glória do Teu santo nome. Eu te agradeço por tudo. Em nome de Jesus, amém. Fiquem com Deus e até o próximo domingo. Um beijo. Tchau, tchau.